Unidade 2, Grandes Regiões do Sul. 1. América Latina. Aula 7.1 Conteúdo. O que é a América Latina? Habilidade: compreender o processo de formação do continente americano. Olá, pessoal das turmas do 8º ano do Ensino Fundamental, aqui do Centro de Mídias do Estado do Amazonas. Minha cordial saudação a todos os alunos, a todos os professores presenciais, aí que hoje vamos iniciar então a nossa segunda unidade. Chegamos aí já à segunda unidade, conhecendo um pouco mais aí sobre o nosso continente, né? Sobre a América, na nossa disciplina de Geografia. A gente vem fazendo uma caminhada aí sobre todo esse processo de formação, de regionalização do espaço mundial. E hoje nós vamos retomar o nosso estudo, né, depois da avaliação que nós fizemos ontem, agora a partir da América, do nosso continente. Mas antes vamos fazer uma revisão daquilo que nós já estudamos até agora. Então, nós falávamos sobre os continentes, né? E aí a gente viu na última aula, nesses últimos encontros, quem são continentes? São grandes regiões naturais, né? Que aí eles foram constituídos a partir lá da deriva continental, né? Da Pangeia, da expansão dos continentes, né? Essa teoria que diz que um dia todos os continentes foram uma única massa continental. Nós vimos também as grandes regiões culturais. Nós estudamos aí sobre as principais culturas que formam aí o continente, os diversos continentes da Terra. E vimos também a região geoeconômica, essa divisão entre norte e sul. O norte desenvolvido, né, o norte rico, e o sul subdesenvolvido, o sul pobre, né? Então nós fizemos todo esse estudo, aí vimos a questão da diferença entre etnocentrismo, vimos a questão do capitalismo, a questão da globalização, né? Essa forma de divisão da sociedade capitalista, o capitalismo industrial, o capitalismo técnico-científico. Então fizemos toda essa caminhada ao longo da semana, desses dias que nós estamos tendo o nosso componente de geografia. Agora, nós vamos começar um novo componente, uma nova unidade, na verdade, né? Nessa segunda unidade, nós vamos falar agora sobre a América Latina. Mas eu quero trazer para vocês aquele mesmo mapa que você viu no desafio do dia, agora aqui com a gente, né? Você está vendo aqui esse mapa do continente americano. Vamos começar então, a partir de agora, a estudar o continente americano. Temos aí toda essa massa continental, desde a Groenlândia até o sul da Argentina, é a América. Você já tinha parado para pensar nisso? Quando a gente fala somos todos americanos ou cidadãos americanos, estamos falando daqueles que vivem no continente americano. Agora nós vamos compreender com muita atenção a divisão dessa América. Ela é dividida, ela é regionalizada. Para melhor estudar, para melhor compreender como é que essa América é dividida. Nós vamos entender que esse continente aqui para nós é dividido em 3 regiões culturais e econômicas. Também vamos compreender a divisão da América naquela divisão cultural e linguística, na América Latina e América Anglo-Saxônica. Vamos entender então como é que ele foi classificado em América Latina, primeiramente? Então, o nome América Latina, ele surgiu, né? O continente americano vai de onde? Desde o México, né? Até a Argentina, tá? O México, o norte do México, até a Argentina e ao Chile ao sul, tá bom? São todos os países do continente americano. É chamado de América Latina todos os países do continente americano, exceto quem? Estados Unidos e o Canadá, tá bom? Esses dois não são considerados membros da América Latina, tá? Quando a gente fala de Estados Unidos e Canadá, nós estamos falando de América Anglo-Saxônica, tá bom? Então, nós temos um vídeo que vai contar a historinha para nós do surgimento, descobrimento da América. Vamos ver direitinho ele? Muita atenção.
Em 12 de outubro de 1492, há exatos 520 anos, Cristóvão Colombo descobria a América, o Novo Mundo. O navegador fez 4 viagens à América na virada do século XV para o século XVI. Desde 1453, quando os turcos tomaram Constantinopla e bloquearam o comércio dos europeus com os indianos pelo Mediterrâneo, havia a necessidade de encontrar caminhos alternativos. Então, Portugal e Espanha buscaram uma alternativa para chegar à Índia. Este país era a fonte da seda e das especiarias, produtos que tinham um grande valor comercial no velho continente. O genovês Cristóvão Colombo, a serviço dos reis da Espanha, partiu em 3 de agosto de 1492, disposto a chegar à Índia navegando para o Ocidente. Em 12 de outubro do mesmo ano, o navegador avistou Guanaane, hoje República Dominicana. Foi a primeira viagem de 4 que faria ao continente americano. Em 1493, Colombo fez a segunda viagem ao Novo Mundo e descobriu as ilhas de Porto Rico e Jamaica, localizadas na América Central. Em 1498, os descobridores pisaram pela primeira vez no continente da América do Sul. Em 1494, Portugal e Espanha assinam o Tratado de Tordesilhas, que dividia as terras recém-descobertas entre as duas coroas europeias. A última viagem de Cristóvão Colombo foi em 1502. Doente e desapontado por não ter encontrado um caminho para a Ásia, ele retornou à Espanha e morreu em 1506. O descobrimento da América foi historicamente importante por comprovar que a Terra é redonda e por colocar os europeus em contato com civilizações que desconheciam. Muito bem, então você acabou de assistir um videozinho curto que conta a história do descobrimento da América, né? Nós estamos falando de um processo que começou lá no século XV, então tem mais de 500 anos que isso aconteceu, né? Então nós temos aí a figura do Cristóvão Colombo, na verdade com a intenção de querer descobrir uma nova rota para as Índias, uma rota comercial. Estamos falando de um tempo das grandes navegações, da expansão do pensamento europeu para a Ásia. E nesse momento é importante destacar que a chegada na América ela não foi assim de um dia para a noite, foi um processo que foi sendo acumulado, foram várias viagens, né? E mais tarde, o Tratado de Tordesilhas vai ser esse processo, vai ser resultado dessas diversas descobertas de Colombo. Quer dizer, ele volta, informa a coroa portuguesa, a coroa espanhola, e eles decidem organizar um tratado, um acordo que dividiu o mundo em lado português e lado espanhol, né? Um lado do pensamento, um lado responsável a coroa portuguesa e o outro a coroa espanhola. E tudo isso vai contribuir para a formação desse nosso grande continente, né, que vai ser o continente americano, tá bom? Então a gente vai ver a questão histórica e social agora da América, do continente americano em si. Vamos lá, né? O continente americano ele é dividido em 2 grandes regiões. Vamos ver a primeira grande região aqui, tá? É chamada América Anglo-Saxônica. Ela corresponde a que países? Ela corresponde aos Estados Unidos e o Canadá, tá bom? Então, quando a gente falar de América Anglo-Saxônica, estamos falando de Estados Unidos e Canadá. O idioma fluente nessa região é o inglês. A característica desses países desenvolvidos, países ricos economicamente. O PIB, que é o Produto Interno Bruto dos Estados Unidos, ultrapassa os 19 trilhões de dólares. E o Produto Interno Bruto, o PIB do Canadá, ultrapassa 1 trilhão de dólares. Então nós temos aí a identificação da principal característica da América Anglo-Saxônica, colonizado por ingleses também, tá? Outra questão importante, a colonização ela se deu por ingleses, tá? Ingleses. Mais tarde, a professora Juliana vai falar para nós sobre essa colonização inglesa, né? E essa outra característica para nós vai ser as colônias de povoamento, tá? Já na América Latina, a outra subdivisão, né? Nós vamos ver que ela é dividida em 33 países. Tem mais gente na América Latina. O maior país qual é? O Brasil, o nosso país,
né? E o menor país é El Salvador. Uma marca dos países da América Latina que são países, infelizmente, não desenvolvidos, né? E o idioma falado principalmente é o português, no caso do Brasil. O único país que fala português da América Latina é o Brasil, tá? Os demais países da América Latina falam espanhol, tá? Em alguns países se fala outros idiomas de origem europeia, como é o caso das Guianas, da Venezuela, da Colômbia. Entretanto, a marca do nosso continente são mais de 1000 dialetos, idiomas indígenas, principalmente o maia, o guarani e o tucano. Se a gente for observar na nossa região, aqui na região norte, por exemplo, nós temos a presença de diversas nações indígenas, diversos povos indígenas que aqui contribuem com sua cultura, com o seu idioma. Quer dizer, só aqui no Amazonas nós temos vários povos indígenas, cada um com com a sua forma de falar e com a sua cultura própria. Vamos ver mais algumas características sobre a América Latina. Então, a América Latina ela pode ser regionalizada de algumas formas. Quais são as formas de regionalizar a América Latina? Aspectos físicos ou geológicos, tá? A geografia também classifica. E o seu formato de localização e de cada área, tá? O formato, a localização contribui para regionalizar a América Latina. O continente americano pode ser também dividido em outras 3 unidades menores, tá? Que a gente vai ver em detalhes cada uma delas. E essa é uma regionalização tradicional. Essa que nós estamos usando aqui, de América Latina, ela é uma regionalização mais tradicional, mais usual para nós, tá? Então, quando nós falamos dessa América Latina, nós estamos falando de países, de 33 países que compõem esse grande continente e que cada um deles vai ter a sua regionalidade, a sua particularidade, tá bom? Você já parou para pensar como é que surgiu esse nome, América Latina? Vamos lá. Então, esse nome América Latina se deu por uma expressão usada pela primeira vez por Napoleão III, no século XIX. Como eu repito para vocês, né? E essa expressão foi usada para fazer referência aos países de dependência da América, porque eles foram colonizados. Foram colonizados por países latinos, ou seja, Portugal, Espanha e França. São países que têm na sua origem, né, o latim, tá? Se nós pararmos para pensar bem, a origem desses países, o idioma deles é o latim, tá? Algumas identificações para nós. Quem são os países da América Latina? Vamos lá, pela ordem, né? Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Equador, Guatemala, Haiti, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, Uruguai e Venezuela. E existem aqueles países que ainda têm dependência com outros países, no caso da Guiana Francesa, ou Guiana Francesa, e Porto Rico, que ainda tem dependência econômica com países da Europa. No caso da Guiana Francesa, só um destaque para nós, ela ainda é dependente economicamente ainda da França, né? Tanto na moeda quanto no idioma. Quando a gente pensa nos países que compõem o nosso continente, a América Latina, nós estamos falando de diversos povos indígenas também que fazem parte da América Latina. Como a gente falou nas imagens anteriores, nós temos mais de 1000 dialetos, mais de 1000 idiomas indígenas que também marcam essa nossa região, né? Quando a gente pensa o maior país, como nós vimos aí no caso do Brasil, dentro do Brasil temos uma infinidade também de idiomas indígenas, muitos deles já foram extintos por conta da presença aí do colonizador. Então vamos lá.
vamos identificar agora as bandeiras, né? Quando a gente fala da América Latina, a gente fala de um colorido muito bonito, né? Vamos ver a bandeira da América Latina, das bandeiras de alguns países da América Latina, né? Você consegue perceber aí que é bastante colorido, né? Você consegue identificar a bandeira do Brasil? Hein, tá fácil de achar, né? Tá aqui a bandeira do Brasil, bem bonita, bem destacada para nós, tá? Então, temos aí a bandeira da Venezuela. A situação da Venezuela tá crítica a situação da Venezuela, mas nós estamos aí tentando ajudar, né? Da melhor forma possível, né? Temos também a Argentina. Isso, vamos passar aqui na outra cor, né? A Argentina. Temos a Argentina, temos também aqui... Não, vamos passar para uma outra cor para destacar mais aqui para nós, isso. Tá aqui a Argentina, tá aqui o Brasil, tá aqui a Venezuela, tá? Então nós temos aí, tá aqui o Panamá, tá aqui Cuba, olha, Cuba nós podemos identificar. Quer dizer, nós temos diversos países num continente bastante colorido, né? Marquei o México para nós aqui, o México, tá? E nós temos diversos países que contribuem aí para a formação histórico e social desse nosso imenso continente. Agora vamos a alguns fatores que contribuem para alguns fatores unificadores dos países que compõem a América Latina. Formação histórica, tá? Importante identificar para nós que essa formação histórica está ligada diretamente ao processo de colonização, tá? Fomos colonizados basicamente pelo mesmo povo europeu, tá? Infelizmente, temos aí uma triste semelhança com a questão do subdesenvolvimento. Regiões muito pobres, né? Regiões muito pobres aqui na América. Regiões pobres, tá? E também a existência de regimes totalitários. Na aula com a professora Juliana, nós vamos ver o exemplo de alguns regimes totalitários. Nas próximas aulas com a professora Juliana, né? Ela vai falar sobre a questão de regimes totalitários. E é importante identificar para nós que tem algumas regiões da América que, infelizmente, estão ainda passando por esse processo de regimes totalitários, tá? Outros elementos unificadores que compõem a América Latina, está aqui como eu falei para vocês, o subdesenvolvimento, na questão da pobreza, né? A falta de acesso a serviços básicos de saúde, tá? Muitos lugares da América ainda são muito pobres na questão da saúde, no acesso à educação, tá? No acesso à saúde, educação. Aqui nós temos o exemplo de moradia, né? A má distribuição da moradia. E aqui nós temos a questão da concentração de terras, tá? Concentração de terras. Concentração de terras. Nós vamos ver isso, infelizmente, aqui na nossa região, aqui no nosso continente, as lutas pela reforma agrária, as lutas no campo. Quando a gente fala da América, a gente fala, infelizmente, de uma realidade de muita pobreza de alguns países, né? Não foge longe ao Brasil. Quando a gente pensa na nossa região, nosso país, infelizmente, estamos aí em lugares muito ricos e lugares muito pobres. Essa riqueza não é distribuída de uma forma igual para todos os estados brasileiros. O mesmo acontece também na América, outros países da América. Vai ver países muito ricos, muito desenvolvidos e outros ainda pobres. E a principal marca disso é o acesso a serviços básicos de saúde, educação, transporte. E outra marca que deixa a América Latina com essa triste realidade é a questão do latifúndio, a concentração de terras. Muitos lugares ainda ficam aí na mão de grandes fazendeiros, né? E essas terras acabam sendo griladas, acabam sendo falsificadas o título de posse delas. Famílias que viviam nessas regiões são expulsas, ou povos nativos também são expulsos dessa região por conta da ação de grileiros, né? De grandes fazendeiros.
Vamos aos elementos históricos, então, entender como nós chegamos até a situação que a América vive hoje. Alguns elementos que compuseram a ação histórica da América. Nós temos aí, grande parte dos países da América Latina foram colonizados a partir do século XVI, tá? Então, Portugal e Espanha fizeram todo o processo de colonização, tá? Os portugueses e espanhóis exploraram toda a riqueza mineral e desses países, enviando ela para a Europa. Aqui nós temos um exemplo para nós de um desenho chamado Caminho para Eldorado. Conta a história de dois aventureiros europeus que vinham em busca da cidade dourada na América Central. E temos aqui um exemplo do filme A Missão, né, que mostra a presença da igreja, a catequese que foi feita com os índios. Então, nesse século XVI aqui, nós temos a exploração dos recursos naturais, a riqueza, né, e nós vemos aí todo o processo de catequese indígena que foi também utilizado pelo colonizador europeu, tá? Outros elementos unificadores dos países da América Latina, a agricultura. A agricultura foi uma base desse período colonial, quando foi instituído para nós a agricultura, né? E ela se caracterizou principalmente pelo latifúndio e pela monocultura. Temos aqui o exemplo, né, do latifúndio, grande concentração de terra e, consequência disso, devastação, e a monocultura, né, o plantio de um único produto, tá? Temos exemplo aqui do alface. Então, uma das coisas que nós precisamos destacar quando nós falamos de América Latina, novamente, questão da concentração de terras. Aqui na região norte, por exemplo, nós temos uma região banhada por conflitos agrários. E esses conflitos agrários, eles acabam manchando a história da nossa região. Isso é um problema, porque esses conflitos, eles vão ser conflitos que vão identificar a perseguição a lideranças comunitárias. Temos aí vários exemplos de lideranças que foram perseguidas e muitas até mortas por ação desses grileiros, desses grandes fazendeiros, né? E temos aí uma América Latina que foi explorada em todos os sentidos, né? A retirada de recursos naturais, minérios de ferro, minério ouro, que foi levado aí para os países colonizadores. Na aula seguinte, com a professora Juliana, nós vamos ver isso com mais detalhes. E isso acabou deixando para nós uma herança muito triste. Uma herança com problemas ambientais sérios na nossa região, né? E a questão dos conflitos que hoje, infelizmente, marca a nossa região norte, né? A nossa América também é marcada por grandes conflitos. Não só no Brasil, muitos países como no México, na Argentina tem problemas agrários, na Guatemala problemas agrários. Então, não só no Brasil, essa é uma realidade não só nossa, é uma realidade também de diversos países da América Latina, tá bom? Então, nós esperamos que esse primeiro momento, essa primeira aula, você possa ter compreendido basicamente a questão da divisão da América anglo-saxônica, Estados Unidos e Canadá, e a América Latina. Aí nós falamos de 33 países. Se em algum momento eu esqueci de citar algum país aí da América Latina, você vai desculpando o professor, tá? Mas são mais de 33 países, países continentais, né? No caso o Brasil, e países insulares, países que são ilhas, tá? Há exemplo aí de Cuba, exemplo da Jamaica, que são ilhas, tá bom?